profético nesse período todo. O movimento profético começou antes do reinado e o movimento profético ultrapassou, porque acabou o tempo do reinado e continuou o movimento profético. O reinado, dentro da história do povo de Israel, digamos assim, foi um acidente. Deus mesmo não planejou o reinado para o seu povo, como nós vamos ver ao longo dos nossos encontros aqui. Deus não planejou o reinado, mas o nosso Deus, o Senhor Deus, é tão misericordioso que de vez em quando, nós planejamos uma coisa que Deus não havia planejado para nós e ainda assim Ele abençoa a nossa vida. Eu quero dar para vocês alguns exemplos além do reinado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um mapa de Israel, ou talvez Lohane já possa mostrar o mapa de Israel aí para nós, chegando na sua tela. Você vai ver, ou se você já teve curiosidade de ver o mapa de Israel na Bíblia, olha só. Aí onde tem uma parte mais ou menos no meio do mapa, em azulzinho e parecendo uma castanha de caju, é o Lago da Galileia, ou o Mar da Galileia. E ali passa o Rio Jordão. Na direita da sua tela, você vai ver duas tribos e meias, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Depois pode aparecer esse mapa. Está aqui, ó. Está ali o Mar da Galileia. E então, do lado direito tem as duas tribos e meia de Ruben, Gade e Manassés. Desse lado, essas duas tribos não estavam no planejamento de Deus de que elas ficassem, na Bíblia, chamada de além do Jordão, mas que eles ficassem a oeste do Jordão, junto com as outras ali onde está escrito Canaã. Quando as tribos de Ruben e Gade pediram para ficar do outro lado, Moisés não gostou, mas Deus disse, deixa eles ficarem do outro lado e eu ainda vou abençoar. É isso que eu estou dizendo. Assim como o reinado que não estava no plano de Deus, essas tribos que ficaram do outro lado não estavam no plano de Deus também, não estavam no planejamento de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, concedeu aquele pedaço de terra para o povo lá. Segundo o exemplo, a construção do templo. Deus mandou o seu povo construir um tabernáculo, uma tenda. A ideia do templo nasceu na cabeça e no coração de Davi. Deus não tinha planejado a construção do templo. No entanto, Deus permitiu que Davi então construísse esse templo, ainda que não tenha sido Davi o construtor do templo, mas Salomão, seu filho. A construção do templo foi uma dessas misericordiosas ações de Deus em seu povo, a tal ponto de que o que ele não havia planejado, no entanto, está ali. Então, o templo, o pedaço de terra da além do Jordão para Ruben, Gade e Manassés, assim como a construção do templo, não estava no planejamento de Deus. De vez em quando, eu acho que ao longo da sua história e da minha história, a gente acabou fazendo coisas ou planejando coisas que não eram para serem feitas, no entanto, Deus acaba abençoando a gente. Bom, então vamos seguir aqui. Eu quero chamar a sua atenção, assim, se de preferência você deixa o seu microfone desligado, mas você vai anotando também perguntas, porque nesta primeira parte que eu chamo de exposição, nessa parte nós fazemos a exposição do conteúdo e numa segunda parte, então, você faz pergunta, interage, você complementa, coloca uma dúvida, expande o texto e assim que vamos fazendo. Então vamos seguindo em nome de Jesus. O que nós queremos ver aqui nestas lições, como eu falei, é o surgimento do reinado,
e a relação do rei com Deus e a relação do profeta com o rei. De vez em quando vamos ver que profeta e sacerdote também se relacionam muito com o rei de Israel. Vamos seguindo, então, aqui. Esse período que nós vamos tratar, ou talvez assim seja uma diacronia, numa linha de tempo, é muito extensa, vai cerca de 1000 anos, vai mais ou menos de 1380, pegando com a morte de Josué, por ali, e vamos até o período da rainha Esther, mais ou menos 380 a.C. São 10 séculos, são 1000 anos de história. E nesse período, aí, 28 dos 39 livros da Bíblia abarcam esse período. Eu não sei se dá para você ver agora, que eu não estou vendo aqui na tela, a lista dos livros da Bíblia que abarcam essa história que nós estamos vendo. Olha, está na sua tela, então, uma indicação dos livros da Bíblia. Vai desde Juízes até o livro de Malaquias. Desde Juízes até Malaquias. 28 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros. Se você tirar, então, os livros da lei, os livros de Josué e os livros que nós chamamos de poéticos, quer dizer, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, acho que agora está mais bem distribuída a lista desses livros. Veja, todos os livros daqui tratam desse período dos reis de Israel. Tanto é assim que os livros de Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º dos Reis, 1º e 2º das Crônicas, para o judeu, eles chamam de profetas anteriores. Profetas anteriores. Nós chamamos de livros históricos, mas eles chamam de profetas anteriores, e de Isaías até Malaquias, eles chamam de profetas posteriores. Então, para eles, todo esse conjunto de livro, basicamente ali, é constituído de livros proféticos, profetas anteriores e profetas posteriores. Muito bem. 1000 anos, 28 livros. Isso quer dizer, então, que no período que nós estamos estudando, ou que nós começamos a estudar agora, faz com que Israel tenha um relacionamento muito grande com nações. Nesse período, cerca de 30 nações se relacionam com Israel. Quando eu falo nações, eu trato de países pequenos e muitas vezes uma cidade naquele tempo já era um reino. Eu vou pedir então que a Lohane ponha de novo o mapa de Israel, aquele que ela colocou antes, para você ver que há algumas nações pequenas ali circundando Israel. Edom, Moabe, Amon, a Filisteia, Tiro, Sidom, Ecrom. Tem muitos que na verdade são pequenas cidades. Por exemplo, a Filisteia são 5 cidades só. Olha aí, ó. Tem Edom, Moabe, Amon, Fenícia, Filisteia. Agora vamos ver outro mapa que aí mostra nações maiores. No lado sudoeste, ou para a sua esquerda no mapa, você vai ver o Egito. Onde está o Egito ali? Apareceu o Egito, lá. Logo ao norte, parece Síria. Ali está a Síria. Mais para um pouco norte-nordeste, a Assíria.
esse já é um país de projeção, digamos, mundial. E nós terminamos o período dos reis com o reino... Tem telefone aberto. Eu não sei se é possível desligar o telefone ou o microfone aí. Tá bom, em nome de Jesus. E a última nação de importância para nós é a Babilônia. Então nós temos Israel, ali na faixa verde, junto com o Egito, Síria, mais a norte-noroeste, norte-nordeste, a Síria e Babilônia. Está aí o nosso mundo bíblico do Antigo Testamento, digamos assim. No Novo Testamento, a coisa vai mais para o Ocidente aqui do Império Romano. Basicamente, são essas as nações que nós temos no Antigo Testamento que merecem a nossa visualização. Eu creio que agora você, olhando o mapa da próxima vez, você mais ou menos se localize espacialmente. Vamos seguindo. É preciso, então, ao olhar esse mapa de Israel, ver que ele está se relacionando com pequenas nações que praticamente desaparecem no tempo do rei Davi, porque Davi assume o comando dessas nações, domina todas essas nações, e fica aí um Egito, a Síria, de vez em quando a Síria e Babilônia lutando contra eles, e à proporção que o reinado vai se enfraquecendo, essas nações vão tomando de conta deles. Quando o nosso período começa com os juízes, um tempo que depois da morte de Josué, a nação fica sem um governo central, as tribos começam a brigar entre si, a disputar entre si pedaços de terra, eles não têm ainda um território muito definido e eles acabam se ressentindo de um governo central, porque essas nações vizinhas ali, Edom, Moabe, principalmente a Filisteia, com suas 5 cidades, começam a dominar algumas tribos de Israel. Dominam 20 anos, 30 anos, 10 anos, 12 anos, e eles começam aí, nesse período de 2 séculos e meio, começam a se ressentir da necessidade de ter um governo central que junte todo mundo na hora de uma batalha contra uma dessas tribos. Essa necessidade do rei faz com que o livro de Juízes apareça 4 vezes, uma referência que naquele tempo não existia rei, e essa mesma passagem aparece no livro de Ruth. Vamos ver então essas 5 referências em que naquele tempo não existia rei em Israel, e esse lamento, ou talvez esta informação, sirva para nós como um tipo de uma declaração de uma necessidade. Primeira referência está em Juízes, capítulo 17, e eu vou pedir então que esse slide apareça aí na sua tela, logo você vai ver. Diz: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que bem lhe parecia. Cada um fazia o que lhe dava na telha. Esse aí é Juízes capítulo 17, versículo 6. Vamos ver, só falta aparecer na tela. Juízes, a gente está apanhando, isso acontece, olha aí, apareceu, aí. Juízes 17, 6. Naquele tempo não existia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Próximo texto é Juízes capítulo 18, versículo 1. Naquele tempo não existia rei em Israel. E o que acontecia? Deixa eu tomar um cafezinho aqui para adoçar a garganta. Muito bom. A Carol, que trabalha aqui nos bastidores, que já apareceu aqui de burca, fez um café bastante interessante. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel. E aí vem uma demonstração de como as tribos ainda estão lutando por terra.
ou por terras, por possessões. A tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, uma terra que fosse apenas deles. Até aquela ocasião, essa tribo não tinha recebido ainda parte da terra que deveria ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então, uma declaração da necessidade do rei, porque a questão da conquista territorial era uma necessidade naquele tempo. A próxima referência é Juízes, capítulo 19, versículo 1. De novo, parece um mantra. Naqueles tempos em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tem gente com o microfone ligado e eu não sei se está atrapalhando toda a classe, mas tem um retorno muito grande aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu estiver falando, eu falo, depois eu abro um espaço e aí então você pode interagir e vai ser um tempo de bastante interação. Voltando aqui em Juízes capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo que não existia rei, um levita foi morar ao norte, mas ele arranjou uma esposa da tribo de Judá, no sul. Uma outra referência é Juízes capítulo 21, versículo 25. De novo, esta é a quarta referência. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. O livro de Ruth, isso, nós estamos apanhando, faz parte, a gente está treinando também. A outra referência é Ruth, capítulo 1, versículo 1. No tempo em que Israel era governado pelos juízes, veja, não existe rei em Israel ainda, houve uma grande fome naquele país. E aí uma família saiu de Belém, da região de Judá, e Aimeleque saiu com sua mulher e seus filhos e foram morar durante algum tempo na região de Moabe. Voltando então aqui, essas 5 referências, 4 em Juízes, uma em Ruth, dando conta de que naquele tempo não existia rei em Israel, fez com que o povo começasse a clamar por um rei. E nesse período de Juízes, basicamente Gideão, Jefté e Samuel, houve um clamor nacional pela necessidade de um rei. Eles queriam um rei. Eles pediram que Gideão fosse rei deles. Ele disse: eu não vou ser rei de vocês, Deus vai ser o rei de vocês. Eles pediram que Jefté mais ou menos queria, mas acabou não sendo rei de Israel. Quando vem Samuel, é praticamente o último juiz, e aí eles viram que os filhos de Samuel não eram gente boa, Joel e Abias, os 2 filhos de Samuel, e eles vieram e disseram: Samuel, você já é velho e seus filhos não são gente boa como você. Nós queremos que você nos indique um rei e que você providencie um rei para nos liderar. Bom, naturalmente, essa notícia não agradou Samuel. Também não agradou a Deus. E esta notícia lhe deixou muito triste. Vamos dar uma olhada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículos de 1 a 5. Esta é a nossa passagem. O jeito da referência está errada, mas eu digo para vocês, 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 5. Quando Samuel ficou velho, pôs seus filhos como juízes no seu lugar. O mais velho se chamava Joel e o mais novo se chamava Abias.
Eu estou lendo 1 de Samuel, capítulo 1, 8, versículos 1 a 5. E então, assim, já que você está ficando velho, os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que você nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Irmãos, essa referência que está aí, está espelhada, não é de Deus essa referência, viu? 8/5.1. Eu acho que o nosso slidista já estava dormindo na hora que ele fez isso, viu? 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 5. Vamos seguindo agora com a referência certa. Samuel não gostou do pedido deles, então Samuel orou a Deus. E Deus respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. E Deus disse: desde que eu tirei eles do Egito, eles sempre têm me abandonado e adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você, Samuel, o que eles sempre fizeram comigo. Portanto, Samuel, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Minha gente, nós vamos ver no próximo domingo esta referência direito de 1 de Samuel, capítulo 8, até esse versículo 9, porque é uma referência a que Moisés já havia falado em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 até 20. Mas vamos deixar por enquanto isto aqui, Deus dizendo: Samuel, deixa. Samuel, responde. Samuel, atenda, porque você não está sendo rejeitado. Eu, o Senhor, estou sendo rejeitado. Eles têm feito isso já dezenas e dezenas de anos. Então não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Atenda. No entanto, Samuel, avise ao povo como é que esse rei vai tratá-los. Porque Deus sabia qual seria a relação desse rei com o povo. Mas nós vamos ver isso no próximo domingo. Outra referência que nós vamos ver a partir de agora está no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 12 até o 18. Em 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 12 a 18, diz: e quando viram que Naás, rei de Amon, ia atacá-los, rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei, e me disseram: queremos um rei para nos governar. Agora, isto é Samuel falando, agora que vocês pediram um rei, está aqui um rei para vocês. Deus deu esse rei para vocês. Tudo correrá bem para vocês, se temerem ao Senhor nosso Deus, se o adorarem, se ouvirem ao Senhor, se obedecerem às suas ordens. E aí, meus irmãos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou se você estiver anotando essas referências, anote essas referências e e depois você então vai anotando essas condições, assim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então. Vamos continuar a leitura de 1 de Samuel, capítulo 12, e eu estou no versículo 16. Fiquem onde vocês estão e verão que coisa maravilhosa Deus vai fazer. E Samuel agora está fazendo uma prova de como ele, mas principalmente o Senhor, não aceitou a ideia do pedido do rei. Ele disse: nós estamos no tempo da seca, não é? Era o tempo da colheita de trigo. Pois eu vou orar ao Senhor e ele vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, vocês então vão compreender que vocês cometeram um grande pecado contra Deus. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Samuel está dizendo que o pedido do rei, ou o pedido para ter um rei,
foi um grande erro, um grande equívoco, um grande pecado. O Senhor, quando vocês pediram um rei, versículo 18, aí Samuel orou e no mesmo dia, lembrem que é tempo de seca, não é tempo de chuva, e o Senhor mandou trovões e chuva. E todo o povo ficou com medo do Senhor. E disseram, essa é a continuidade, e disseram, orem por nós, porque nós pecamos contra o Senhor, pedindo um rei. A última referência agora sobre essa relação do povo com Deus, do povo com o rei, do rei com Deus e do rei com o povo, vem mais ou menos uns 700 anos depois. Agora já estamos com o profeta Oséias. Uns 700 anos depois, veja que 700 anos é muito mais do que a idade que o Brasil tem depois que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Nós temos só 520 anos. 700 anos depois que o povo pediu um rei, olha como o profeta Oséias descreveu esse tempo. O meu povo escolheu reis sem me consultar. O meu povo escolheu governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e pediram que lhes desse um rei e também chefes de todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? E Oséias capítulo 13, versículo 11 diz, mas como é que eles podem salvá-lo? Fiquei irado e por isso lhes dei reis. E estando ainda irado, tirei o rei de vocês. Veja que 700 anos, Israel ainda tem rei, mas 700 anos de reinado, Deus estava dizendo, o que vocês cometeram foi uma bobagem. O que vocês fizeram foi sem me consultar. O que vocês fizeram foi coisa da cabeça de vocês, do coração de vocês. Eu dei o rei para vocês, mas eu vou tirar o rei de vocês também. Isso ele está falando mais ou menos ali no tempo do rei Jotão, ou do rei Acás, ou do grande e bom rei Ezequias. Apesar disso, Deus está dizendo que não foi do seu agrado que ele tivesse um rei. Nós vamos ver isso ao longo das nossas outras lições, dos nossos outros encontros. Então, o que acontece quando o povo pede um rei? A partir do momento em que o povo pede um rei, Deus diz, bom, eu planejei ser o rei de vocês. Eu queria ser rei. Vocês estão me rejeitando como rei. Então eu vou dar um rei para vocês, mas a partir de agora, eu vou me relacionar com vocês como um pai. Eu vou me relacionar como um pai. Eu vou deixar de ser rei de vocês e vou tratar vocês como um filho e eu passo a ser pai de vocês, mas eu também serei um pai para o rei de vocês. Qual é a diferença? É que quando Deus foi rei da nação, era ele quem governava, era ele que tinha tirado o povo do Egito, guiado o povo pelo deserto. O rei Israel ganhou a batalha de 32 nações e Deus liderou esse povo o tempo todo. Quando eles pedem um rei, não é mais Deus que vai liderar esse povo, mas o rei. Então Deus passa a ser pai. Qual é a diferença? A diferença é que Deus diz agora, se vocês errarem, eu vou castigar vocês. A ideia de que Deus vai ser pai é bastante interessante, porque um filho de Davi, que você conhece com o nome de Salomão, para Deus, ele não tem o nome de Salomão. Ele tem o nome de Gedidias. O que acontece o que aconteceu é que quando aquele menino nasceu, Salomão disse, agora Deus está em paz comigo, eu estou em paz com Deus, minha nação está em paz. Mas Deus colocou o nome do menino, outro nome, Gedidias, e ele mandou o profeta Natã ir até esse menino.
para dar um outro nome. Você sabia que dar nomes, o ato de nomear, é um ato de soberania? Eu quero dar algum exemplo para você lembrar. Quando José chegou no Egito, mudaram o nome dele. Ele não foi chamado mais de José, ele foi chamado de Zafenate ou Zaenate. Quando Abraão começou a andar com Deus e Sara, eles não eram chamados de Abraão ou de Sara, mas de Abrão e Sara. Deus muda o nome deles. Você não vai ser chamado mais de Abrão, mas de Abraão. Você, sua esposa, também vai ter nome diferente. Não é mais Sarai, mas Sara. O que Deus está mostrando é, a partir de agora, eu mando na vida de vocês. Então, quando Davi põe o nome do menino Salomão, e Deus manda o profeta dar o nome de Gedidias, ele está dizendo, eu sou o pai. Eu digo agora como é que as coisas devem ser. 2 reis, o rei Joaquim, ele é chamado de Joaquim, porque o rei do Egito colocou esse nome nele. Ele não tinha o nome de Joaquim. E o rei Zedequias também não tinha esse nome de Zedequias, o último rei de Israel. Ele tem esse nome porque Deus, o rei da Babilônia tinha trocado o nome. Bom, o último exemplo de quem muda o nome é dos 4 garotos que foram para Israel: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles tiveram os nomes mudados: Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles recebem nomes babilônicos, assim como Paulo era chamado de Saulo e foi chamado de Paulo mais tarde. Isso quer dizer que agora, na relação do povo com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a relação do povo com Deus quer dizer que agora ele tem uma relação de pai, ele pode mudar o nome e ele também pode castigar esse povo. Vamos ver uma referência aí de 2º de Samuel, 2º livro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 a 14. 2º de Samuel, diga ao meu servo Davi que eu, Senhor Todo-Poderoso, diga o seguinte: Davi, eu tirei você do Egito. Tirei você do Egito, tirei você de trás dos rebanhos das ovelhas e coloquei na liderança do meu povo. Estive com você em todos os lugares por onde você tem ido. E conforme você foi avançando, eu defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Quer dizer, eu vou fazer você um líder mundial. Versículos 10 e 11, 2º de Samuel 7. Escolhi um lugar para o meu povo Israel e fiz esse povo morar ali, eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos muito violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e lhe darei descendentes. Versículo 12. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai deles. Eu serei o pai dele. Ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga seus filhos. Como eu falei antes, o reinado é uma permissão de Deus. E agora Deus, que se retira como rei, passa a ser pai da nação. E por ser
pai da nação, ele começa a se relacionar agora muito mais com profetas do que com o rei. Então, o profeta está entre o rei e Deus. Não é Deus e o rei, mas se você colocar numa forma, é só para didática, você tem Deus, o profeta, o rei e o povo. Isto quer dizer que Deus Pai, ou Deus como Pai, se relaciona com a nação de Israel e se relaciona com o rei, não de forma direta, mas de forma indireta, através do profeta. Quer dizer que se o rei tem a permissão de Deus, o profeta tem a vontade de Deus e tem a verdade de Deus. De vez em quando aparece aqui um sacerdote também, nós vamos ver isso nos outros encontros. Nós temos também um sacerdote que tem como profeta uma relação com Deus e ele diz para o rei o que fazer. Isto quer dizer, então, que o rei não tem a autonomia toda, o rei não tem a liberdade toda que ele acha que tem, e a partir de então, todos os reis de Israel são julgados se fizeram certo ou se fizeram errado. O que garante, ou o que nos diz que um rei fez uma coisa certa ou uma coisa errada? É se ele consultou a Deus ou não. Vamos ver algumas referências bíblicas aqui. A primeira referência é 1 de Samuel, capítulo 14. Trata do rei Saul. 1 de Samuel 14, 36 e 37. Olha, Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite, vamos atacar os filisteus, vamos lutar até o amanhecer, vamos tomar tudo o que eles têm. Não deixaremos nada desses filisteus miseráveis. Miserável é por minha conta. Os soldados responderam: faça o que você achar melhor. O soldado está sempre pronto. Aí vem um sacerdote, mas o sacerdote disse: primeiro, vamos consultar a Deus. Veja, não é o rei que dá a ordem final. O rei quer lutar, o rei quer ir para a batalha, o rei está pensando em arma, o rei está pensando em armar seus cidadãos. Os soldados estão prontos. Diz assim: eu estou contigo, nós estamos com você. O negócio é matar o inimigo, vamos matar o inimigo. É nos defender, vamos nos defender. Se todo mundo tiver arma, todo mundo vai estar se defendendo. Aí vem um sacerdote e disse: ei, vamos consultar a Deus. Vamos consultar a Deus. Não é o rei, não é a arma, não são os soldados, Deus. A outra referência é 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 2 a 5. Agora já não é mais o rei Saul, mas o rei Davi. Agora começa de onde Deus queria que sempre começasse. Davi consultou novamente. Domingo que vem a gente vai ver essa coisa de Davi consultar novamente o Senhor. E o Senhor respondeu: sim, vá para a cidade de Keila. Ataque ali os inimigos, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi falou para os seus homens, foram a Keila, atacaram os filisteus, mataram muitos deles, tomaram seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Uma outra referência ao rei Davi é no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 12 a 15. Não foram vocês que carregaram a primeira vez a arca. Davi está falando com os sacerdotes naquele tempo. Primeiro das Crônicas 15. Não foram vocês que carregaram da primeira vez a arca. Por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado o Senhor como devíamos. Meus irmãos, vocês lembram daquele episódio em que Davi tentou transportar a arca
mas o fez de modo errado. Davi queria fazer uma coisa certa, queria agradar ao Senhor, queria trazer a arca para a cidade santa de Jerusalém. No entanto, ele fez de forma errada e ele fez sem consultar o Senhor. Veja você, e veja vocês, meus irmãos, que mesmo um rei bom como Davi, quando ele fazia uma coisa sem consultar o Senhor, ele poderia errar na dose. E quando ele errava na dose, Deus não aprovava e ele acabava sofrendo com isso. Outro rei que eu quero mostrar aqui é o rei Josafá. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, Josafá está falando com o rei Acabe. E eu quero só mostrar isso. Eu tenho outras referências, mas por causa do nosso tempo, nós não vamos fazer isso. Então, Josafá foi visitar o rei Acabe e ele disse assim: olha, eu vou lutar contra tal cidade, você vai comigo? Josafá disse: eu vou com você, eu vou sim. Quando você estiver pronto, eu também estarei. No entanto, Josafá disse: vamos consultar a Deus. Vamos consultar a Deus. E vieram os 400 profetas dizendo: eu declaro, em nome de Jesus, todo mal contra você não prevalecerá. Você vai ganhar, porque você é filho do rei. Decrete sua vitória. A vitória é sua, em nome de Jesus. Bem, aí Josafá olhou aquele salamaleico todo e disse: rei Acabe, não há nenhum profeta de Deus aqui que nós poderíamos consultar ao Senhor? O rei Acabe disse: sim, tem um sim. Ele se chama Micaías, mas eu tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, só o que é ruim. Alguém me chama assim. O rei Josafá disse: não fale desse jeito. Bom, nós temos outras referências aqui, mas o que eu quero mostrar para você é que o profeta está acima do rei. Saul quer fazer uma coisa, mas o sacerdote, agindo como profeta, disse: primeiro vamos consultar a Deus. Davi queria fazer uma coisa para Deus, mas confessou que não fez do jeito certo porque faltou orientação. O rei Acabe e rei Josafá queriam ir para a guerra, mas Josafá sabia que o sucesso de uma guerra só se consegue com a consulta do Senhor. Bom, deixa eu concluir aqui. Eu concluo com um período só, um parágrafo só. E eu vou ler. Um mau rei era aquele que não se relacionava com Deus. Um bom rei era aquele que se relacionava com Deus. O critério de ser um rei bom ou um rei ruim não era se ele tinha fortificado cidades como os reis Asa e Jeroboão. Não era se ele tinha feito progredir o seu povo como o rei Uzias, que foi chamado de amigo da agricultura. Amigo da agricultura. Foi o rei Uzias, irmãos, que criou a Embrapa. Sabiam disso? A Embrapa, pesquisa agropecuária, tecnologia agropecuária, máquinas agrícolas, insumos, até adubo orgânico e inorgânico, criado pelo rei Uzias, tanto que ele foi chamado de amigo da agricultura. Ele foi um bom rei, mas não foi isso que Deus disse que fazia dele um bom rei. Ele poderia até fazer um novo encanamento da cidade. Diz que o rei Ezequias mudou todo o sistema de dutos, todo o sistema de canais, ele mudou toda a tubulação, ele aumentou a pressão da água, tirou os hidrômetros da casa das pessoas, as pessoas não pagavam mais água porque tinham água boa, água de graça, água potável na torneira de cada casa em Jerusalém. Mas não foi para levar água que fez com que Ezequias tenha feito um bom reinado. O critério de um bom rei é se ele andou com Deus, se ele praticou a justiça, não tomou a propriedade de outras pessoas, se ele respeitou a família dos seus cidadãos,
se ele libertou os escravos e se ele ajudou o povo a servir a Deus. Isso não tem nada a ver com ser de direita, isso não tem nada a ver com ser de esquerda, isso não tem nada a ver se ele é imperador, se ele é rei, se ele é presidente. O critério bíblico de um bom rei é se ele obedece a Deus. Bom, muito obrigado pela sua companhia. Agora é a hora da interação. Nos outros domingos, talvez a gente tenha isso de forma mais dinâmica, mas agora eu vou passar para a Gisela, e a Gisela, então, começa com essa primeira parte da interação. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos seguindo. Gisela. Meus irmãos, agora a vez de falar é nossa, né? Então eu gostaria de pedir para que vocês vão falando, vamos ver se vai dar certo, assim, abrindo os microfones e cada um falando de uma vez. Se não, se der muita interferência, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, nós vamos fazer inscrição no chat, tá bom? Então, por favor, a palavra é com vocês e a gente vai deixar aberto dessa forma mesmo. Cada um que tiver vontade de falar pode falar. E se houver muitas falas ao mesmo tempo, a gente faz inscrições, tá bom? Fiquem à vontade. Bom João dia, meu irmão. Vitor. Bom dia, pastor Antônio. É um prazer estar participando com vocês, viu? É Prazer nosso. muito bom estar ouvindo o nosso pastor João Pedro e aprendendo com ele tantas coisas maravilhosas que ele nos ensina, não é? E dentro disso, eu prefiro ser um profeta de Deus do que um rei. Um abraço para vocês. Estou aqui, viu? Companheiro Antônio, falando de Rio Piracicaba, Minas Gerais, perto de João Fala aí, meu Monlevade. pastor. Na verdade, é João Monlevade que fica perto de Rio Piracicaba. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe você. É melhor ser um profeta do que um rei. Muito melhor. Meu irmão Antônio, o Novo Testamento nos coloca como sacerdotes. Sim. Veja que ali naquela relação de Saul, dizendo: vamos lutar, vamos ganhar a batalha. E os soldados dizem: vamos, vamos. Eu até imagino aquela tropa, todos os soldados gritando: vamos, urra, por Saul. Aí vem um sacerdote assim: ei, primeiro Deus, tá? Calma. Primeiro Deus. Vamos consultar quem pode, né, pastor? Vamos consultar quem pode, exatamente. É verdade. Pastor, muito bom ver o senhor, viu? Mas oi, meu irmão, um grande abraço. Podem falar, irmãos, fiquem à vontade. Olha, o que eu peguei desse texto, assim, é que fala, o que o pastor falou, que bênção vem da obediência e o castigo vem da desobediência. Então, a gente tem que consultar Deus todo o tempo, né? Para não ser precipitado em algumas resoluções da vida da gente, né? Ele pede que a gente consulte ele. Então, bênção vem de obediência e castigo vem de desobediência. É exatamente isso. Era Sheila falando? Era isso? Então. É que está pequenininha a tela, mas eu já estou conhecendo, como, parafraseando a Bíblia, o bom pastor conhece a voz das suas ovelhas, não é? É isso mesmo, Sheila. Mesmo uma ação comum como aquela de Davi, de trazer a arca de volta, porque o lugar da arca não era na Filisteia, no país estrangeiro, não era na casa de Obed-Edom. O lugar da arca era onde estava agora o lugar que Deus tinha escolhido para ele ser adorado. O lugar era Jerusalém. Então, trazer a arca para Jerusalém era o esperado, era o certo, era o normal. Acontece que Davi, ao trazer a arca, ele colocou a arca num carro de boi. Moisés escrevera que a arca deveria ser carregada com estacas
sobre ombros de levitas, no ombro de pessoas. Não poderia ser carregado num carro de bois, mas no ombro. Então, Davi estava querendo fazer o certo do jeito errado. Para Deus, consultar a Deus, quer dizer que você vai fazer o certo do jeito certo. Então, só algum tempo depois, Davi confessa, a gente viu isso no primeiro livro das Crônicas, fazer o certo do jeito certo quer dizer, consulte a Deus, pergunte a Ele como é que são as coisas, porque mesmo que você saiba o que fazer, Deus ainda, como pai, quer dar a orientação para os seus filhos. É isso aí. Bom dia para vocês, bom dia, pastor. Eu queria até comentar alguma coisa aqui também. Uma das coisas que me deixou muito encantado nesse estudo, pastor, nós vimos aí, então, nós tínhamos o profeta que ele falava diretamente de Deus. O povo vai, se revolta e quer um rei, deixando o profeta de lado, né? E logo em seguida Deus se coloca na posição de pai. O que me deixa muito encantado é que Deus, o tempo todo, ainda que o povo escolha uma coisa errada, o Senhor chama o cuidado para ele, né? Deus controlava o povo, abençoava o povo através do profeta, né? A mão do Senhor estava ali. Aí o povo vai e se revolta contra Deus, mas ele pega e ainda fala o seguinte: ainda que seja um rei, que eu não queira que vocês tenham, se esse rei, e se vocês me obedecerem, eu continuei a abençoá-los, né? E ainda esse povo errou, esse povo falhou, e depois Deus traz o povo para perto dele, mas não na pessoa mais de um rei, mas agora como filhos. Então, o que me deixa encantado é que Deus sempre se preocupa conosco em meio aos nossos erros, às nossas falhas, decisões erradas, mas ali está o cuidado de Deus sobre cada um de nós. E isso me deixa realmente maravilhado e amar cada vez mais o nosso Deus e querer estar próximo do nosso Deus. Eu fico encantado com isso. Meu amigo Silvio, é de encantar mesmo, companheiro. É de encantar, porque esse Deus não é gente, amigo. Esse Deus não é gente. Davi meteu os pés pelas mãos, fez bobagem. Ele foi repreendido quando tomou a mulher de Urias, fez o errado. Deus o castigou, mas ele disse: eu não tirarei a minha misericórdia de você. Silvio, se nós pensássemos isto nesta manhã de domingo, o tanto que o nosso Deus é misericordioso e bondoso conosco, já viu se cada vez que a gente errasse, ele cortasse um dedo, decepasse a mão ou a perna, a gente era um zumbi. O nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus bondoso, que não nos trata segundo os nossos pecados. Ao contrário, sua misericórdia, irmãos, a misericórdia do Senhor é maior do que o seu pecado. O perdão do Senhor é maior do que os nossos pecados. Então eu quero que você confie no Senhor, nesse Deus, que mesmo que ele não goste da ideia do rei, ele disse: tá bom, eu agora vou ser pai de vocês, mas eu não tirarei a misericórdia de vocês. E ainda que você pise na bola, eu vou continuar amando, eu vou corrigir. Como diz o livro de Hebreus, o Senhor corrige a quantos amam, mas ele corrige porque ama. Ele não corrige porque é mau, ele corrige porque ama. Esta é a ideia. Graças a Deus pela sua misericórdia. Então, como diz o salmista, louvemos sempre a misericórdia do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Pelo que eu entendi, pastor, o senhor vai fazer um paralelismo de Deuteronômio, capítulo 17, no próximo domingo. Mas nós poderíamos adiantar alguma coisa com uma pergunta. Deuteronômio 17 prova mais uma vez que Deus não perde o comando nem o controle de nada. 500 anos antes de o povo falar com Samuel, Deus já tinha alertado Moisés e alertado ao povo que essa escolha um dia seria feita. Isso eu posso afirmar como uma presciência de Deus na história, e isso vale trazer para a gente agora, com certeza absoluta,
muito tempo antes, Deus sabe exatamente o que vai acontecer conosco, vai acontecer com a igreja, e tem o comando e o controle de tudo isso através da sua presciência. Hugo Júnior, meu amigo, eu não diria isso com essa profundidade que você falou, porque eu não sou capaz. Mas é exatamente isso, amigo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da pré-ciência. Nada foge do pré-conhecimento. Não há nada que você e eu e os irmãos façamos que esteja fora da misericórdia de Deus, fora do conhecimento de Deus. Quando aí 586, quando o povo é levado ao cativeiro, um grupo rebelde leva Jeremias para o Egito. E ali ele repreende as pessoas, repreende as mulheres que estão adorando a rainha do céu. E uma hora eles disseram assim, mas nós já fazíamos isso quando nós estávamos em Israel. Jeremias disse assim, e você acha que o Senhor não sabia que vocês já faziam isso? Há um episódio do rei Sírio lutando contra o rei Acabe em Israel no tempo do profeta Eliseu. E todo o plano que o rei Sírio tem para invadir Israel, o rei de Israel, o rei Acabe, ou o rei Jorão, dependendo, sabia das estratégias do rei da Síria. Então, um dia o rei Sírio chamou seus comandantes e assim, quem é o X9 aqui? Quem é que está falando, passando o zap dos meus planos para o rei de Israel? Um dos comandantes disse, nenhum de nós, rei. É que o profeta Eliseu sabe de todas as coisas. Ele sabe, inclusive, das coisas que você planeja no escuro, dentro do seu quarto. O Senhor nosso Deus sabe o que nós planejamos no escuro, no pensamento, dentro dos nossos quartos. Meu amigo Hugo, esta é a presciência de Deus. Este é o conhecimento eterno para o passado, para o presente e para o futuro do nosso Deus. Nada escapa à sua sabedoria e o seu poder. O melhor disso, Hugo e irmãos, é que sabendo disso, assim, eu seguro você pela minha mão direita. E como diz o livro de João, aquele que vem a mim, ninguém pode arrebatar da minha mão. Deus sabe o que acontece com você, Deus sabe o que você faz, mas Ele também está do nosso lado para nos corrigir, nos proteger e nos guiar. Em nome de Jesus. Obrigado, Hugo. Bem-vindo, meu irmão. Que bom que ele planejou esse dia para que a gente pudesse ter esse privilégio. Exatamente. Exatamente, amigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Silvio. Bom dia. Eu gostaria de agradecer esse privilégio de a gente ter uma aula tão boa, né? E eu vi que o pastor publicou no seu Instagram algo como dar e ver, alguma coisa assim sobre a EBD, né? E eu queria ressaltar a importância da história, né? A história ela serve para a gente como um alerta, para que a gente não cometa os mesmos erros dos nossos antepassados, né? E acho que consultar é sempre melhor do que remediar, né? Então, contar a Deus é sempre melhor do que remediar. Acho que para mim, essa aula foi algo que me apontou e me aponta para o meu dia a dia. Quero aprender a consultar sempre antes de tomar qualquer decisão, porque entendo que as decisões que nós tomamos, boas ou más, elas não afetam somente o indivíduo, elas afetam a coletividade, né?
Então, assim, eu agradeço aí a oportunidade de poder participar dessa aula tão boa, que cada um de nós aprenda a viver o dia a dia consultando o Senhor. Bom dia a todos. Paz do Senhor para todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sheila. Pode falar, minha irmã querida. Minha irmã, você está com o microfone desligado. O Gisela. telefone do pastor está desligado também. Pronto, pronto. bem? Agora voltou ao normal. Tá. Eu fui convidada pela Pamela, inclusive a minha família quase toda. E paz, pastor, meu professor também. Aprendi muito. E eu queria só uma pergunta. Qual é essa visão de pai? Essa visão de pai era de punir o ser humano ou não? Entenderam? O Me microfone do ouviram? pastor está cortado, viu? Vocês me ouviram? Sim, nós nós ouvimos, estou ouvimos, ouvindo. Sheila. Ah, tá. Agora voltou. Quando necessário, eu quero trazer aqui Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Se você está anotando, mas você pode ver também depois a gravação da aula. Oséias, capítulo 11 diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito trouxe o meu filho. Quanto mais eu o amava, mais eles se afastavam de mim. No entanto, eu peguei Israel, coloquei no meu colo, dei de comida na sua boca. Veja, esse é o pai. A ideia primeira não é de punição. A ideia primeira é de direção, é de cuidado, de amor. Veja que enquanto ele pegava o menino, colocava no colo, ensinava a andar, dava comida na boca, Israel ia se afastando. Apesar disso, no entanto, Deus continuava amando. O amor de Deus é esse, que o amor suplanta a ira de Deus. E a gente vai ver isso ao longo das outras histórias. Silvio, só retomando aqui, o crente Romário é aquele que diz: treinar para quê? Se eu já sei o que fazer. Nós temos uma rotina diária, se bem que agora a gente está meio um tempo sem rotina, mas no nosso dia a dia a gente tem uma rotina. Quem estuda sabe que levanta e vai de moletom e cara amarrada e olhos inchados para a escola. A gente tem essa rotina. É isso que a gente vai fazer. Quem trabalha, levanta e vai trabalhar. Quem nem estuda ou trabalha ou tem um tempo primeiro da academia, acorda, vai para a academia. Para que consultar a Deus se nós já temos uma agenda cheia? É aí que eu trago o livro de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos. E não é problema fazer planos. Eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou vencer. Mas a resposta certa, continua Provérbios, vem do Senhor. Não é porque você tem uma agenda cheia que você vai viver o seu dia pela sua agenda. Não é porque você já sabe o que fazer que você vai levantar e fazer. Deus quer ser consultado, ser buscado, porque o que importa é que você viva com Ele. É que Ele seja mais importante do que a sua agenda. Nós vamos ver isso ao longo da história do rei. O profeta chegou para o rei e ele tinha contratado uns soldados, uns 100 mil soldados de Israel do norte. E o profeta chegou e disse assim: não leve esses soldados. E ele disse assim: e o que eu vou fazer com as 3 toneladas de prata que eu paguei pelo aluguel deles? Ele disse assim: deixa a prata para lá. Deus vai dar para você muito mais do que isso.
O rei tinha uma agenda, o rei estava pensando no prejuízo de 3 toneladas de prata. Eu não sei nem quanto é que está o quilo da prata hoje, mas eu imagino que mais do que o Silvio ganha por mês, 3 toneladas de prata, ele deve estar ganhando aí umas 2,5 toneladas. E o profeta disse, deixa essa prata para lá, deixa o que você pagou para lá, Deus vai dar mais para você. A agenda de Deus, esta é a ideia que eu quero passar para vocês. A agenda de Deus é mais importante do que a agenda do homem. A agenda de Deus é prioritária sobre a agenda do homem. Obrigado pela participação. Tem outra pessoa aí, Gisela? Eu queria só fazer um comentário a respeito da questão da obediência. Ontem, Mateus me perguntou a respeito justamente da questão do êxodo. E a gente caiu bem nesse ponto. Porque o nosso questionamento ali foi, se Deus estava mandando Moisés tirar o povo do Egito, por que que ele mesmo estava endurecendo o coração de Faraó? Aí o paralelo que eu fiz para explicar para uma criança de 11 anos de idade o que estava acontecendo ali, eu falei para ele a mesma coisa. É o seguinte, filho, se eu falo para você, não pega isso aqui, aí você vai lá e pega, eu chamo sua atenção. Eu falo de novo, não pega, você vai lá e pega. Aí o que vai acontecer? Aí ele falou assim, não, você vai pegar o cinto e vai me bater. Eu falei, exatamente. Porque aí você vai ligar essa punição à desobediência. E toda vez que você quiser fazer aquela desobediência, você vai lembrar do cinto. Você vai lembrar da surra que você ia tomar, não é? Ele, pois é, então você vai fazer de novo? Não. Então, sabe o povo de Israel que estava dentro do Egito? Estava fazendo essa desobediência durante 400 anos. Então, Deus pegou o cinto, mas ele também era pai. Ele amava, colocava no colo, tratava direitinho e dava comida, não faltava nada. Mas ele tinha a correia na outra mão, para poder manter o equilíbrio entre o amor, a disciplina e tal. Ele super entendeu isso, falou, nossa, então tudo faz sentido. Aí o Mar Vermelho, aí na hora que o povo do Egito vai atrás, aí eles passam as 10 pragas. Eu falei, tá vendo? Eles passaram pelas 10 pragas. Não foi isolado para o povo do Egito, eles estavam lá dentro. E você acha mesmo que todo israelita, todo hebreu, não pintou lá as ombreiras das portas com sangue? Tiveram aqueles que falaram, não, a gente é escolhido, não precisa não. Eles desobedeceram. A chibata comeu, os filhos primogênitos foram mortos. Eu tenho certeza que alguns dos filhos de Deus eles tiveram esse prejuízo, porque eles não obedeceram. Aí ele ficou pensando, nossa, então é sério mesmo. Eu falei, igualzinho, Deus é pai, em todos os sentidos, tanto no amor quanto na correção, por conta do equilíbrio. Isso chama-se disciplina. Foi uma relação assim, muito perfeita e ele mesmo chamou a atenção para esse episódio do Êxodo. Então foi lindo. A gente falou sobre isso ontem no carro. Muito bom. Beleza, Rhodes? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. A relação do rei aparece com o povo ocasionalmente. Acontece num tempo de uma batalha, de uma guerra, de uma disputa. Mas o pai pressupõe que ele está ali diuturnamente, todos os dias. A presença do rei, de preferência, a gente nem liga nele. O rei é uma figura que de vez em quando a gente recorre a ele. Quando Deus diz, eu serei pai, eu estou com vocês todos os dias. É o que Jesus vai dizer no Novo Testamento. Eu estou com vocês todos os dias. Esse Deus não se afasta dos seus. É muito melhor ter Deus como pai do que Deus simplesmente rei. Meu pessoal, eu passo para você, Gisela, mas eu quero dizer o seguinte, as perguntas que estiverem aí no chat, eu vou responder durante a semana e mando para a pessoa que fez a pergunta. E agora, Gisela, então para você, talvez uma pergunta final aí que você faça de alguém que tenha, porventura, colocado aí. Obrigado, Gisela. Gisela. É a Simone. A Simone está inscrita, pastor. Eu acredito que, da mesma forma que Deus criou o Éden para, no final da tarde, encontrar-se com o homem, eu acho que Jesus vem resgatar esse relacionamento.
A gente passa por reis, a gente passa por sacerdotes, mas no final o que Deus quer da gente é o relacionamento. É o findar da tarde com esse diálogo íntimo entre um filho e um pai, entre um criador e criatura. É isso. Isso, legal. Sheila, quando Deus instituiu o sacerdote, ele dizia que o sacerdote tinha que oferecer no início do dia um cabritinho para ele. Quer dizer, o seu dia deve começar você me buscando. No final do dia, o sacerdote deveria oferecer outro cabritinho. Ele disse, filho, o seu dia vai começar comigo, o seu dia vai terminar comigo. É essa a ideia. Eu diria até, é um Éden, mas eu diria um Éden melhorado, porque ele não quer só o final do dia, ele quer o início do dia e o final do dia. Obrigado, Deus abençoe você. Que bom ver você aqui, viu? Professora Gisela. Pois não, meu pastor. É consigo, como diz lá em Portugal. Vamos então finalizar a nossa aula, pastor, com uma oração? Eu mesmo não queria terminar a aula, ainda que eu queira a oração. Escolha alguém aí para orar conosco. E eu diria, eu vou dizer aqui uma coisa, o irmão Ademir, eu não sei se o irmão Ademir está por aí, mas o irmão Ademir estava conosco muito antes das 9 e ele já orou conosco. Então escolha alguém daí, desta pleiade de pessoas aí, para orar conosco, como o Ademir fez no início. Ademir está por aí, minha gente? Sim, pastor. Ademir, meu amigo. Ademir, domingo que vem, além de você orar por mim antes da lição começar, eu quero uma contribuição sua. Não como pergunta, né, Ademir? Mas uma contribuição de você como meu professor. Faz favor, né? Gisela, vamos para a oração então, Gisela? Vamos, pastor. Eu escolhi o meu colega de classe, pastor Edson, professor e pastor Edson, querido, então, para finalizar a nossa aula de hoje com uma oração. Pastor Edson, por favor, pastor Edson. Bom dia para todos. Nós então Bom dia. Vamos encerrar esse período com uma oração e agradecer a aula que tivemos, digna de uma das melhores história dos judeus que nós já tivemos. Então vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia, por mais uma semana, Senhor, por mais uma semana de livramento que tu deste para a maioria de nós. Nós te agradecemos por isso e agradecemos o privilégio de estarmos acordados nessa manhã para aprendermos mais da tua palavra. Nós queremos, Senhor, pedir que o que nós aprendamos aqui possa ser praticado por cada um de nós e que nós possamos fazer a coisa certa do jeito que Deus quer que se faça. É isso que nós te pedimos e por isso nós te agradecemos e agradecemos a todas as famílias e vidas aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço a todos. Deus abençoe a Milena, que está com uma doença de síndrome do pai de Públio. E, Edson, um abraço para a minha professora Áurea pelo transcurso do seu aniversário. Tchau a todos vocês. Bom dia. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau para todo mundo. Bom dia.